Portanto, Marcos capítulo 2, verso 23, até o versículo 6 do capítulo 3. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiu-nos os fariseus: Vê, o que faz e o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus direção para esta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos reunidos aqui no nome do Teu Filho. Ó Deus, nós estamos aqui para ouvir a palavra dEle, para sermos instruídos, confrontados, corrigidos, ó Deus, de maneira que assim nos tornemos mais parecidos com Jesus. Que pelos seus próprios ensinamentos, pela própria instrução do nosso Redentor, nós venhamos, ó Pai, a limpar os nossos corações da nossa própria autojustiça, ó Deus, das nossas próprias regras, daquilo que muitas vezes nós codificamos numa religião própria. E, ó Deus, nós desejamos buscar neste momento aprendermos cada vez mais da religião pura e sem mácula, da religião que é completamente, totalmente centrada, fundada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde aprendemos a dependência, a humildade, onde reconhecemos a graça que nos foi tão bondosamente, tão graciosamente, ó Deus, o Senhor tão poderosamente nos resgatou, nos alcançou e nos fez quem somos e podemos estar aqui. É disso que queremos mais, é disso que queremos crescimento, ó Deus. Nós queremos aprender mais do nosso Senhor e moldar as nossas vidas mais segundo a própria verdade que Ele é. Ó Deus, é o que nós pedimos no santo nome dEle, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, nós temos ouvido exposições deste capítulo 2, desde o final do capítulo 1, nós vemos que Jesus tem, através da maneira, do modo de Marcos narrar e contar a respeito da pessoa e do ministério de Jesus, Jesus estabelecendo ensino, verdade, e ao mesmo tempo praticando ações que fundamentam esse seu ensino. Ações que comprovam não apenas o seu ensino, mas a sua própria autoridade. E vimos até aqui que Jesus já demonstrou que Ele tem autoridade para perdoar pecados. Ele disse para aquele paralítico: estão perdoados os teus pecados, chocando os fariseus no primeiro momento. Depois, Jesus ele demonstrou que Ele tem autoridade para se associar com pecadores. Ele chama
o publicano Levi para ser seu discípulo, e não apenas isso, ele vai até a casa de Levi, ceia com ele, e não apenas com ele, mas com os seus amigos publicanos, mais uma vez causando revolta e indignação nos fariseus, os religiosos da época. No domingo passado nós vimos que Jesus tem autoridade para nos ensinar a interpretar corretamente o jejum. Nós vimos que os fariseus e as suas tradições, os seus ritos, haviam distanciado o jejum do ensino da palavra do Senhor. Jesus ensinou que o meio não pode tomar o lugar do fim. Que se o jejum tinha o propósito, a finalidade de conduzir, aproximar as pessoas de Deus, então não fazia sentido se dar ao jejum na presença do próprio Deus. Isso mais uma vez trouxe indignação aos religiosos, deixou-os furiosos. E agora nós vemos Jesus afirmar mais duas coisas aqui que irão deixar clara a natureza da sua autoridade, que irão colocar também a natureza da sua missão como uma missão de desconstruir o erro, de reformar o caminho do povo de Deus, trazendo novamente o povo às velhas, às antigas veredas, das quais os religiosos haviam afastado o povo, aquele que era o povo do pacto e da aliança. E agora Jesus ele vai nos afirmar que ele tem autoridade para regular o dia de sábado, o dia do Senhor, e também que ele tem autoridade para curar sempre que ele assim desejar. Estas ações da parte do nosso Senhor evidenciam 5 temas importantes, como nós temos falado já até aqui. Temas que, como a autoridade de Jesus para perdoar pecados, para chamar seus discípulos, para fazer o que tanto o agrada, para reunir pecadores em torno de uma refeição, e de provocar a hostilidade de pessoas religiosas, para evidenciar algumas coisas importantes a respeito do reino. Para dizer que o reino é sobre arrependimento e perdão. Para dizer que o reino é sobre discipulado. É sobre não apenas ser alcançado para a salvação por um Salvador, mas sermos alcançados pelo senhorio de um Senhor. É sermos sujeitados pela autoridade do próprio Deus, e não pelas construções que nós fazemos. É de reconhecer que o fundamento da salvação é a justiça do próprio Deus, e não a nossa autojustiça. São temas fundamentais do Evangelho, e portanto são temas fundamentais do reino, que Jesus está estabelecendo nesses momentos iniciais aqui do seu ministério, da narrativa de Marcos, e que são tão importantes para que venhamos a entender como procedemos no reino de Deus, na nossa relação com Jesus. Ele começou seu ministério ensinando coisas novas. No domingo passado nós ouvimos o quanto Jesus demonstra com peso em suas palavras que não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Não se pode colocar remendo novo em pano velho. Nós ilustramos a situação dos irmãos como um dos grandes problemas da igreja nos nossos dias, numa época em que se tornou necessária novamente uma grande reforma. Assim como em outubro de 1517, a igreja estava imersa no distanciamento sério e profundo das Escrituras. Nós estamos seguros de que em nossos dias, mesmo igrejas da nossa denominação, estão necessitando profundamente de reforma. E por muitas vezes, nós temos visto seriamente que essas coisas novas que Jesus ensinou aqui, também são necessárias ou são repelidas por parte daqueles que são os nossos. Quantas vezes o que Jesus ensinou aqui a respeito do jejum tem sido necessário que se ensine hoje nas nossas igrejas? O ativismo é um novo tipo de legalismo, e as nossas igrejas estão imersas em ativismo.
A consagração em muitos lugares é sinônimo de fazer muitas coisas na igreja. Coisas que quase sempre são um meio, roubando o tempo da nossa relação com o fim principal das nossas vidas, com o afeto principal das nossas almas. Quantas vezes atividades e reuniões, e mais atividades, e mais reuniões, estão roubando a nossa espiritualidade, na medida em que não se estuda mais as Escrituras, não se conhece mais as Escrituras, não se ora mais, porque não tem tempo para isso. Não há tempo para isso. E agora Jesus ele vai continuar aprofundando e trazendo-nos uma coisa muito importante. Jesus ele havia dito que não dá para colocar o novo no velho, porque vai romper. E eu inclusive ilustrei para vocês no domingo passado sobre o porquê plantar igrejas hoje é algo tão importante. Porque é muito difícil colocar o que Jesus ensinou de novo naquela época, em nossos dias, em alguns lugares. É colocar vinho novo em odres velhos. E agora Jesus ele está chamando para mais uma coisa importante. Ele está tentando fazer com que estes que são apegados às suas próprias regrinhas, a uma forma de religiosidade absolutamente distante das Escrituras, para que eles se voltem para as Escrituras. Capítulo 21 da nossa confissão de fé, na seção 1, diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que portanto deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas é preciso lembrar que o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado por sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. A confissão de fé está estabelecendo aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Podemos dizer, de um modo mais profundo, mais abrangente de ler isso aqui, que na verdade a confissão de fé está falando do princípio regulador da vida. Toda a nossa vida deveria ser segundo a nossa regra de fé e prática, as Escrituras Sagradas. Jesus está chamando a atenção desses fariseus para esta regra importante. Olha, vocês se perderam tanto em suas regrinhas, em suas tradições, em seus ritos, nas formulações religiosas de vocês, que vocês se esqueceram das Escrituras. Vocês se esqueceram que quem regula o modo do culto, quem regula o culto, quem regula a vida, é Deus através da palavra revelada. Não são as vossas tradições. De acordo com esta declaração da Escritura, a verdadeira adoração religiosa é prescrita por Deus, é instituída pelo próprio. Não é a nossa criatividade, não é o nosso talento, a nossa habilidade musical, não é a nossa inteligência a respeito de conjuntos e coisas desse tipo que irão ordenar o culto. Muito menos é a cultura, muito menos são os novos tempos, muito menos são as necessidades das pessoas. O que regula o culto e a vida é Deus, o próprio Deus, através das Escrituras. E é essa a mensagem de Jesus aqui. Jesus, aqui nós podemos dizer que Ele é o Senhor do sábado. Mas não apenas o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do nosso culto. Ele é o Senhor da nossa adoração. Ele é o Senhor da nossa relação com Ele mesmo, com a Santíssima Trindade. É Ele quem regula todas essas coisas. O sábado jamais deveria ser regulado por homens, porque de acordo com as Escrituras, o próprio Deus regula as suas coisas, prescreve-nos o modo de viver em relação às suas coisas.
No entanto, o que nós vemos aqui são homens que tinham as Escrituras. Paulo em Romanos argumenta que essa é uma grande vantagem dos judeus. Eles tinham a Escritura, a lei, os profetas, mas eles se afastaram delas. Eles simplesmente não tinham mais contato com as Escrituras, eles não mais permitiam que as Escrituras fossem a fonte das suas estruturas teológicas. Muito pelo contrário, eles haviam torcido os ensinos das Escrituras e todas as estruturas teológicas deles estavam fundamentadas em suas próprias tradições e regras e não mais no texto da palavra do Senhor. Nós já vimos isso até aqui. Nós vimos com relação ao jejum, quanto a maneira como eles regularam o jejum em seus escritos rabínicos já era distante do ensino da Escritura. O jejum passou a ser uma regra permanente de espiritualidade, na verdade de uma falsa espiritualidade. O jejum foi levado a tanta distância da Escritura que ele se tornou um fim em si mesmo, sendo um mero meio para uma prática ou disciplina espiritual importante conforme prescrita no Antigo Testamento. Eles estavam estragando tudo quanto haviam recebido, à medida que estavam afastando-se das Escrituras e assumindo interpretações torcidas. Eles, ao invés de seguirem as Escrituras, eles estavam, na verdade, até mesmo quando tinham uma boa interpretação, um bom entendimento das Escrituras, eles estavam banhando este entendimento em legalismos rigorosos, fazendo do que era leve um peso, fazendo do que era pura alegria e uma grande tristeza, fazendo daquilo que era extremamente benéfico, maléfico. Eles viviam suas vidas no cativeiro da lei, ao invés de viver na liberdade que vem da graça de Deus e que pode ser experimentada em relação à própria lei. Coisa que Paulo tão majestosamente nos expõe na carta aos Gálatas, quando fala a respeito da verdadeira liberdade. Quando ele diz que a verdadeira liberdade, que é o gozo da vida debaixo da graça de Deus, é a capacidade espiritual de agradar a Deus, tendo na lei alegria, liberdade e gozo, ao invés de fardo e peso. Mas eles transformaram a lei em um cativeiro. Sua justa lei, a santa lei de Deus, serve então como uma regra de obediência para o crente, mas de uma forma legalista, de uma forma carregada pelo desejo de autojustiça, e não pela alegria e gozo na justiça de Cristo. Meus irmãos, Jesus não invalida a lei, pelo contrário, Ele a valida, Ele a defende, é a justa e santa lei de Deus, o modo prescrito por Deus para a vida que o agrada. Mas os fariseus pegaram aquilo que era carregado de alegria e gozo e transformaram num cativeiro, dominado e contaminado pela justiça das obras, completamente ausente da justiça que vem da graça. O que vemos em nosso texto, meus irmãos, mais uma vez esta noite, é que uma pessoa vai viver sua vida de acordo com a compreensão das Escrituras, ou vai viver com a compreensão das Escrituras de maneira correta, uma vida correta e agradável ao Redentor, ou você vai viver de acordo com uma má interpretação das Escrituras, uma vida que ofende ao Senhor Jesus. É sobre isso que nós queremos lançar os nossos olhos nesta noite. E é muito importante nós olharmos e entendermos que há coisas muito importantes aqui sobre a nossa própria vida. Nós estamos em um ambiente extremamente propício ao legalismo. Muitas e muitas vezes, aqueles que estão envolvidos com teologia reformada, com o estudo das doutrinas da graça, têm sido consumidos, têm sido completamente tomados e contaminados pelo legalismo. E aqui nós temos um texto que nos desafia a evitar o erro dos fariseus. Os versos de 23 a 28, o texto de Marcos nos expõe em primeiro lugar a ignorância dos fariseus.
aqui Jesus expõe a ignorância dos fariseus. Já havia um conflito aberto entre eles e Jesus. Eles vinham questionando e questionando Jesus. Quando no episódio passado do jejum, Jesus já tinha deixado muito claro a falta de domínio que eles tinham das Escrituras. Eles já haviam se distanciado das Escrituras. Eles estavam apegados aos seus escritos e ensinos rabínicos mais do que qualquer coisa. E não havia mais Bíblia aqui. E Jesus, ao mesmo tempo em que os fariseus estavam buscando expor, na verdade ele os expõe. Ele os expõe a sua ignorância. Aqui é importante nós, em primeiro momento, observarmos, vejam comigo os versículos de 23 em seguinte. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado. As searas e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Aqui é perceptível em primeiro momento que a intenção desses fariseus, aparentemente, era uma intenção de ortodoxia e ortopraxia. Eles estavam buscando a afirmação correta de uma doutrina, a doutrina em relação ao dia do Senhor, ao sábado, ao Shabá, e uma prática correta em relação a ela. Eles, nesse ponto, mereceriam um elogio. É lógico que espera-se de todo crente que ele seja comprometido com essas duas coisas, com uma doutrina correta e com uma prática correta. Aliás, as duas coisas sempre andarão juntas, porque quem pratica, quem anda, quem está envolvido com uma doutrina correta, necessariamente terá uma prática correta. O problema é que você vai viver de acordo com o que você determinar ser certo e ser errado. E eles não estavam sendo capazes de fazer isso. Estes homens, eles falharam em entender o que era corretamente a doutrina do sábado ensinada nas Escrituras e, consequentemente, qual era a prática correta em relação ao sábado nas Escrituras. A autojustiça deles os havia cegado completamente. Isso estava os impedindo de ter realmente em perspectiva uma ortodoxia e, consequentemente, uma ortopraxia. Portanto, por mais que nós venhamos a elogiar zelo, não é o simples zelo que haverá de livrar a pessoa de condenação, de ser colocada em condição de erro. O zeloso pode estar errado. Este é o caso aqui. Paulo vai falar de zelo sem entendimento quando ele se refere aos religiosos judeus. E é exatamente isso que Jesus está expondo aqui. Olha, vocês estão errados. Por quê? Porque vocês são ignorantes quanto à ortodoxia e quanto à ortopraxia, por mais que aparentemente sejam zelosos. A primeira ignorância que Jesus expõe é a ignorância das Escrituras. Jesus estava aqui com seus discípulos passando por uma plantação. Eles se depararam com aquelas espigas, colheram, obviamente sentindo fome, e comeram. Meus irmãos, isso é o que se esperaria de qualquer pessoa de bom senso. Está com fome, há comida disponível, come-se. Não é isso que nós aprendemos? E Jesus ensina isso a eles, expondo-os com relação às Escrituras e demonstrando a ignorância deles em relação às Escrituras. É exatamente o que Jesus faz quando ele pega uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento e um episódio desses, do tipo quando se está com fome e há comida disponível e come-se. Veja só, o texto de 1 Samuel, capítulo 21, versos de 1 a 6, citado aqui por Jesus, nos fala a respeito do momento em que Davi, juntamente com companheiros, estão com fome, adentram o templo e pegam a comida, os pães da propiciação para matar a sua fome. De acordo com a lei, ele não podia
destinados ou consagrados ou devidamente vinculados à figura do sacerdote. E Davi não era um sacerdote. Tampouco eram sacerdotes os seus companheiros. Mas Davi, estando com fome, há comida disponível, ele vai e come. E o texto diz que ele serviu aos seus companheiros. Veja o verso 25, ele diz: mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele. Davi não foi apenas responsável por adentrar a casa de Deus, por pegar um pão consagrado e de uso exclusivo de sacerdotes, mas ele ainda leva companheiros com ele, ele ainda serve a esses companheiros destes mesmos pães. Fome, comida disponível, Davi comeu, seus companheiros comeram, e Jesus então expõe isso a eles, dizendo: olha, vocês não sabem interpretar as Escrituras, vocês talvez sequer conheçam as Escrituras. Davi é destas figuras emblemáticas na história do povo de Deus. Ele, Abraão, Moisés são certamente as três figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. São homens longe de serem perfeitos, homens cheios de pecado, homens que as suas biografias estão repletas de imperfeições. Agora, não temos como duvidar do importante papel que esses homens tiveram na história do pacto, da aliança de Deus com o seu povo. Estes homens praticaram atos sacrossantos. Estes homens estiveram na linha de frente dos grandes feitos de Deus na história do Antigo Testamento. E certamente tinham uma importância muito grande para os fariseus. Suas biografias eram importantíssimas para os fariseus. E Jesus então pinça Davi dentre os três, para citar um fato com Davi. Olha, você se esqueceu. Nós estamos aqui comendo espigas que nós achamos no meio do caminho, e você está se esquecendo ao nos condenar que Davi fez o mesmo comendo os pães da propiciação. Mas não é apenas uma ignorância em relação às Escrituras, é um erro de interpretação. Eles simplesmente aplicaram-se a interpretar as Escrituras não pelo conjunto que é necessário que se interprete, que se aplique às Escrituras, que é a narrativa da redenção, as suas regras, a sua maneira de criar uma religiosidade ao seu tipo, a sua maneira, era o que estava no fundo disso tudo. Eles criaram uma religião própria. Eles não apenas ignoravam as Escrituras, mas eles se afastaram dela e criaram uma outra coisa, um outro tipo de religião. É exatamente isso que fez Jesus chamar o que eles tinham de odre velho, pano velho. É inevitável não lembrar da reforma quando nós estamos diante desses textos da palavra de Deus, especialmente agora que nós entramos no mês de outubro. Daqui a 20 dias, no final do mês, nós celebramos 497 anos da Reforma Protestante. Se eu não errei nas contas, eu não vi contas atualizadas ainda, mas eu creio que seja isso mesmo. De 1517 para cá, eu acho que são 497 ou 498 anos. O que aconteceu com Martinho Lutero naquele contexto? Lutero vinha desde a fixação de suas teses, em 31 de outubro de 1517, vinha pregando, expondo os erros do Papa e da Igreja Romana. 4 anos e meio depois, em abril de 1521,
Lutero foi a julgamento pela Igreja Católica Romana. E o arcebispo que comandava o julgamento pediu que Lutero indicasse claramente a sua posição sobre o Papa e sobre a Igreja e se retratasse sobre cada uma delas. Ao que Lutero respondeu: desde então, Vossa Majestade e Suas Excelências desejam uma resposta simples. Eu responderei sem chifres e sem dentes. A menos que as Escrituras seja razão simples a condenar-me, eu não aceito a autoridade do Papa. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada. Ir contra a consciência não é certo e nem seguro. Aqui estou eu. Eu não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. O momento, a situação vivida por Jesus aqui com os fariseus aponta-nos para a mesma coisa. Assim como a Igreja Católica Romana havia se distanciado das Escrituras, já a ignorava, agora também nós vemos aqui nesse mesmo texto a mesma figura de religiosos, daqueles que deveriam ser o povo de Deus, terem abandonado as Escrituras e terem assumido aquilo que não deveria controlar suas consciências como o padrão delas. E não apenas delas, mas aquilo que também se forçava sobre a vida de outras pessoas, sobre a consciência de outras pessoas. Mas os versos de 27 a 28, Jesus ele expõe não apenas a ignorância deles a respeito da Escritura, mas nós vemos aqui que Jesus os expõe quanto à sua ignorância quanto ao sábado. Eles não apenas se lembravam que Davi havia feito mesmo, semelhantemente que Jesus havia feito, mas eles também não haviam entendido, eles ignoravam a instituição do sábado. Vejam comigo os versos 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus ele vai de maneira sucinta, magistral, estabelecer dois pontos fundamentais aqui a respeito do sábado. O primeiro é que Jesus ele vai lá atrás, lá em Gênesis 1, para poder começar o ensino dele sobre o sábado. Jesus ele vai na criação, antes do pecado, para deixar claro como o Senhor Deus fez o sábado. Vejam comigo Gênesis capítulo 2, versos 1 e 3. O que diz a palavra do Senhor? Gênesis capítulo 2, versos 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. Meus irmãos, nós erramos em lidar com o dia do Senhor quando nós olhamos em primeiro lugar para Êxodo 20, verso 8. Primeiro lugar para se olhar a respeito do sábado, do Shabat, do dia do descanso, é Gênesis capítulo 2, versos de 1 a 3. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, descansando. Deus institui o Shabat, o sábado, pelo seu próprio descanso. E isso é carregado, é pesado demais em outro momento. Nós vamos voltar aqui com as aulas de escola dominical sobre esse assunto. E vocês verão mais claramente o conceito teológico de descanso. Mas por hora, eu quero que vocês guardem que esse foi o erro dos fariseus. E muitas vezes esse é o nosso erro. Nós achamos que o sábado, o dia do descanso, é uma instituição pós-queda. Não.
é uma instituição anterior à queda. O sábado, o descanso, foi algo que o próprio Deus deu a si mesmo e deu ao homem. O sábado permitiu que Deus pudesse contemplar tudo o que Ele havia feito, que Ele pudesse descansar de toda a obra magnífica que Ele havia feito, e Ele entrega isso ao homem. E Êxodo capítulo 20, verso 8, quando vai fazer essa entrega, a conecta claramente com a sua instituição original, com a criação, com Gênesis 2. Assim como o Senhor Deus descansou, vocês também precisam descansar. Os fariseus não iam tão longe na sua maneira de fazer teologia. Eles não iam até a criação, eles começavam da lei e de lá descambavam para as suas maneiras, os seus modos ruins de se fazer teologia. E criaram um penduricalho de regrinhas e de norminhas e de 10.000 regulamentações sobre algo que Deus criou para ser um instituto de alegria, gozo e deleite, e não um cativeiro. Muitos estão pecando em quebrar o nono mandamento, difamando os puritanos, dizendo que eles fizeram a mesma coisa. Isso não é verdade. Vocês verão o que falarei logo a seguir, mas também poderão ver com as próprias vidas a biografia deles que são expostas e que não são contadas. Não como quem experimentava um dia de cativeiro, mas como quem vivia e provava do deleite daquilo que se chamava de a feira da alma. O glorioso dia do Senhor, o dia do máximo para o Evangelho, do máximo para a comunhão com as coisas de Deus, com o próprio Deus e com o povo de Deus. Mas os fariseus não haviam entendido isso. E então Jesus precisa lhes dizer: olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O sábado não foi dado por Deus na criação como algo a ser mantido por causa da justiça. Deus instituiu o sábado porque o homem precisava disso. Não porque isso fosse lhes dar a justiça que era necessária. Não é algo que eu preciso fazer e satisfazer para alcançar méritos diante de Deus. É algo que eu devo fazer porque eu preciso disso. Porque é necessário. Porque é bom. Porque Deus quer que nós gozemos e provemos desse dia que Ele fez e que nos deu. Sobre a economia antiga, o sábado era no último dia da semana. Mas nós aprendemos pela história do povo de Deus que desde a ressurreição de nosso Senhor Jesus, esse dia passou a ser no domingo. Porque mais importante do que ser o sétimo ou o primeiro é o fato de que Deus nos deu um dia para descanso, gozo e deleite dele. A confissão de fé, no mesmo capítulo 21, seção 7, diz que desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado de domingo, ou dia do Senhor, e que há de continuar até o fim do mundo, como o sábado cristão. Isso é o ensino da confissão para nós, e a confissão de fé, claramente nos afirma que este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações, e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Essa é a fé que nós confessamos. Esse é o ensino da confissão da nossa fé, que tem sido professada desde os nossos pais puritanos, lá na Inglaterra, depois
que foram embarcados no Mayflower, na América do Norte, e depois, quando a fé presbiteriana chegou até aqui, nosso país, trazendo-nos até aqui. Nós confessamos que este dia, que mais do que simplesmente sábado, é o dia do Senhor, o dia que Deus fez e nos entregou para o deleite das nossas próprias almas nele, para a alegria das nossas próprias almas nele. Isso eles não estavam entendendo. Nós vemos aqui que o sábado, como originalmente instituído por Deus na criação, foi um dia de descanso, um dia consagrado a Deus dos rigores do mundo, em um momento intenso de culto dedicado a Ele. Isto é o que nós celebramos quando nos reunimos no domingo, no dia do Senhor. É um momento separado para nós, porque nós precisamos dele. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse e refletisse, porque há um outro risco, diferente dos fariseus. Há o risco de achar que Deus separou esse dia para a televisão, para a Fórmula 1, para tantas coisas que muitas vezes têm sido as nossas ocupações nesse santo dia. Isso também é jogar fora esse dia deleitoso, tanto quanto você faz dele um cativeiro, uma prisão, quanto como você faz dele um lugar de licenciosidade. É preciso entender que, assim como os fariseus perderam totalmente essa verdade, transformando algo positivo em algo negativo, nós também podemos perder esta verdade, nos envolvendo no dia do Senhor com licenciosidade. É um dia que nós precisamos, que a nossa alma precisa, para o maior deleite do Evangelho, para o maior proveito do Evangelho, para o maior deleite do próprio Deus, para o maior proveito da palavra de Cristo. Não da televisão, não da cama, não das nossas preguiças, dos nossos ídolos. Vejam, meus irmãos, que o que a criação estabelece e o que a lei nos entrega em Êxodo é, na verdade, algo de que necessitamos. É, na verdade, um dia de liberdade. Nós já não estamos presos às fadigas do nosso trabalho, mas estamos livres para agradar ao Senhor, nos deleitarmos nele, gozarmos alegremente dele. Derek Thomas, ele diz que este princípio de que Jesus está falando agora, e que os fariseus não podiam ver para salvar suas vidas, é que há algo no sábado que foi feito para nós e para o nosso benefício. Não é algo essencialmente negativo, restringido e cheio de pressão, que precisa ser coberto com 10.000 regras e regulamentos. É um dia de liberdade. É um dia onde nós descansamos daquilo que nos afadiga e daquilo que nos pressiona, daquilo que nos cansa, e onde nós podemos descansar as palavras de Jesus. É o dia em que Marta encontra a sua libertação das panelas, do tanque, da pia, da faxina, e pode se deleitar com as palavras de Jesus. Como isso pode ser algo pesado, opressor? É um dia em que você não precisa estar preocupada, você que é mulher dona de casa, se a tua pia está limpinha. É o dia em que você, homem, não precisa estar preocupado se tem algum cheque para você cobrir. Você não tem que estar preocupado se tem alguma fatura do cartão de crédito para pagar, alguma venda para fechar. É o dia em que você pode sentar e dizer: ah, Senhor Jesus, fala que eu sou todo ouvidos. Ah, Senhor Jesus, como Tu és o meu maior bem. Ah, Senhor Jesus, como eu esperei 6 dias, horas a fio, para louvar a Tua majestade, para gozar da magnífica, excelente pessoa que Tu és. Ah, Jesus, é o dia que a minha alma anseia
em todos os instantes. É o dia pelo qual ela clama a semana inteira. É o dia que eu preciso todas as semanas. Esse é o dia do Senhor. Isso deveria calar as nossas almas e fazer-nos dizer simplesmente: eu anseio, eu quero, eu preciso. É isso que Jesus estava dizendo, que esses homens não sabiam. É isso que Jesus está dizendo para você e que talvez você não saiba. Mas Jesus, ele também expõe aqui o fato de que eles haviam estabelecido mal aquilo que fora entregue em Êxodo 20. Ele, lá em Deuteronômio capítulo 5, de versos de 12 a 15, ele vai ligar a dificuldade com a lei, com o dia do Senhor, ao cativeiro deles lá no Egito. Versos de 12 a 14 ele fala: vocês estavam cativos, vocês eram escravos, servos, vocês não tinham a liberdade para se deleitar com o dia do Senhor, mas eu vos darei libertação, eu vos farei livres, para que vocês possam gozar deste bendito dia. E Deuteronômio capítulo 5, verso 15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o sábado, o dia do Senhor. Quando você não guarda o dia do Senhor, não é sobre a justiça que você não alcança, não é sobre o mérito que você não alcança, não é sobre a piedade que lhe falta, é sobre o coração que você tem. Antístenes, um pensador grego, ele dizia que a gratidão é a memória do coração. A gratidão é o coração dizendo: eu me lembro. O dia do Senhor é a feira da alma, o dia onde filhos de Deus podem praticar a gratidão, o dia onde os nossos corações exercitam a melhor expressão das suas memórias, dizendo: ah, Senhor Jesus, eu me lembro que eu era escravo e agora não sou mais. Eu me lembro que eu era dominado pelo cativeiro e agora eu sou livre, porque tu me fizestes livre, porque tu destes a tua vida para que eu tivesse vida. Senhor, eu me lembro, e o meu coração deseja estar na tua presença e expressar toda a alegria e a gratidão que eu carrego nele. John Payne, no Simpósio dos Puritanos no meio do ano, ele disse que quando eu não tinha um coração regenerado, era muito difícil você me ver no culto. Mas depois que Jesus me deu um coração regenerado, é muito difícil você não me ver no culto. É tudo sobre isso. Isso não é negativo, isso é positivo. Isso não é sobre justiça e mérito, isso é sobre fruto de um coração grato, porque foi abençoado por Deus. Meus irmãos, nós não nos levantamos no dia do Senhor para nos deleitar nesta feira da alma, porque nós estamos obrigados a marcar um xizinho no calendário e dizer: consegui guardar mais um domingo. Nós nos levantamos porque nós estamos apaixonados, porque nosso coração está cheio de amor, porque nós amamos o amado das nossas almas, porque Ele é tudo para nós. Ou não é isso que espera-se de um rapaz que está tomado de amor por uma moça, pegando uma coisa inferior? Quem é o rapaz que não está tomado de amor por uma moça, que não se arruma, não se adorna, não se ajeita, tira aquela catinguinha básica e dá uma caprichada no visual e vai levar a moça para jantar?
para comer algo gostoso e agradável e passar tempo com ela. Esse é o dia do Senhor. É o dia de nós nos deleitarmos em amor, gratidão com o amado das nossas almas. Esse é o melhor dia da semana. Esse é o dia mais desejado da semana, daqueles que têm corações regenerados. O ponto de Moisés em Deuteronômio 5,15 não é que eles não conseguiam se lembrar do sábado como havia sido ordenado, sem se lembrar de que eles eram um povo escravizado, entregues por Deus a seu cativeiro. Eles não podiam se dedicar, assim Deus em sua misericórdia os livrou, destruiu seus inimigos. E como ele realizou essa proeza? Através do Cordeiro Pascal. Então Moisés amarra o sábado ao livramento de seu povo através do Cordeiro que foi morto. E assim, o povo agora livre pode praticar a liberdade, guardar o dia do Senhor, se deleitar em Deus, o maior afeto de suas almas. Portanto, meus irmãos, é por isso que Jesus diz no verso 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, o Cordeiro Pascal, o Salvador das nossas almas, Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do dia do Senhor. O sábado era para ser separado, para lembrar o resgate da ira de Deus por meio de Jesus Cristo. Não era simplesmente um momento de mérito ou demérito, não era um tempo de manter cada jota ou cada tio da lei. O sábado é um tempo para adorá-lo, recordá-lo, para se deliciar com sua graça e misericórdia que nos libertou da escravidão do pecado e da ira do Todo-Poderoso. O sábado não é se eu posso mascar ou não um chiclete no dia do Senhor, mas o sábado é, meu coração precisa ter o máximo do Evangelho, o meu coração precisa ter tudo do Evangelho. É muito mais sobre o que devemos fazer e muito menos sobre o que não devemos fazer. Geoffrey Thomas continua, ele diz que esses cordeiros eram tipos, ou seja, eles eram símbolos e dispositivos de ensino, tudo apontando para frente a um grande cordeiro, que na festa da Páscoa em Jerusalém, em cerca de 33 do ano Domini, se tornaria o Cordeiro de Deus, que sozinho poderia tirar o pecado do mundo em sua morte real no Gólgota. Somente o seu sangue pode fazer o imundo limpo. Esse Cordeiro de Deus é o Senhor do sábado. Assim, o dia de sábado foi um momento para os cristãos do Antigo Testamento se alegrarem na experiência e na esperança da misericórdia redentora. A promessa era que um dia alguém viria que seria moído pelas nossas iniquidades. O Senhor iria lançar sobre ele os pecados de todos nós, e nós nos alegramos, porque hoje nós sabemos o que é isso. Nós nos alegramos porque o Cordeiro nos libertou. Martinho Lutero, ele disse: pedi, quem é esse mesmo? Jesus Cristo é o seu nome, Filho do Senhor dos Exércitos. Ele e nenhum outro conquistará na batalha. Declarações de Jesus nos trazendo ao sentido mais importante do seu ensino, as afirmações de autoridade que ele faz. Tudo que Jesus quer ensinar aqui é para que você esqueça a autojustificação, para que você esqueça deste tipo de dia do Senhor, que vira um trem pesado, uma marcação onde você vai supostamente acumulando mérito, e você descanse nele, escolhendo a melhor parte, que é gozar do Evangelho. Eu não estou preocupado se eu posso ou não mascar chiclete no dia do Senhor. Eu estou preocupado que este dia precisa ser bem aproveitado, porque me foi dado, porque eu preciso dele, para ouvir Jesus, para cantar para Jesus, para orar com Jesus, para me deleitar no amado da minha alma.
Essa é a lição que Jesus quer que aprendamos aqui. E ele conclui, fazendo mais uma demonstração de autoridade, deixando muito claro: eu sou o Senhor do sábado, e no sábado eu faço o que eu quero. Em versos de 1 a 6 do capítulo 3 diz: de novo entrou Jesus na sinagoga, e ali estava um homem que tinha ressequido uma das mãos, uma mão atrofiada, algum tipo de atrofia muscular em suas mãos, e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? E como não tinham respostas diante da autoridade de Jesus, eles ficaram em silêncio. Estes homens estavam completamente tomados por um sentimento obstinado contra o Senhor Jesus. Insistiam em testá-lo, em o provar, em o aborrecer. E agora Jesus então mais uma vez o responde. Ele trouxe o homem para o centro, mas antes de o curar imediatamente, ele pergunta para eles: e então, o sábado é muito mais sobre o que eu vou deixar de fazer ou sobre o que eu vou fazer? O que é melhor? Salvar a vida ou tirá-la no dia do Senhor? O que é melhor? Fazer o bem ou fazer o mal? Havia uma coisa importante: eles não tinham dúvidas de que se a pessoa estivesse para morrer, de que de fato no dia do Senhor se podia salvar essa pessoa. Mas aqui Jesus está ensinando algo mais sério, o que eles precisavam aprender. Aquele homem da mão ressequida não estavam correndo risco de morte, mas os fariseus já estavam à morte. E Jesus então mais uma vez apela aos seus corações duros, e para até mesmo o bem da alma deles. Então Jesus faz mais essa afirmação de sua autoridade: eu curo quem eu quiser no dia de sábado, esteja para morrer ou seja um homem apenas com a mão ressequida. Por quê? Porque vossos corações já estão à morte, vocês estão à deriva. Jesus usa isso como uma oportunidade para mais uma vez mostrar a sua compaixão e ao mesmo tempo exercer sua autoridade sobre esses fariseus obstinados. Jesus tinha o pleno domínio de que o dia do Senhor não era apenas um sentido estrito, pesado e carregado de descanso, mas era um dia também para a prática da misericórdia e da compaixão, e também um dia de se exercer a autoridade sobre gente cabeçuda e teimosa como esses fariseus. E então Jesus os cura. Mas o texto chama-nos a atenção para uma coisa importante, que eu gostaria de comentar com os irmãos: os sentimentos do nosso Senhor. Vejam comigo o verso 5. Ele diz, o texto: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. O texto está dizendo que Jesus ficou indignado e condoído. Jesus ficou irado. Jesus ficou zangado com estes homens. Jesus estava aborrecido profundamente, amargamente com esses religiosos. Uma coisa que nós precisamos aprender disso aqui é que muitas vezes nós queremos aliviar, entre aspas, a barra de Jesus nas Escrituras, tentando fazer com que Jesus pareça melhor do que o que nós achamos está aparecendo em algumas passagens. Por exemplo, algumas pessoas irão argumentar que Jesus não entrou no templo bravo, zangado e descendo o sermão àqueles mercadores do templo, mas que ele os arrazoou. Não, gente, não vamos ficar aqui, vamos sair. Parem com isso, é incômodo. Não façam assim. Aqui nós seremos tentados também a achar que
Jesus não estava tão irado assim. Jesus não estava tão zangado assim. É preciso entender que Cristo estava muito zangado com os fariseus. Ele sabia quem eles eram. Ele conhecia o coração deles e ele já vinha expondo isso, até mesmo quando eles apenas pensavam. E agora Jesus deixa muito claro que o coração deles é duro e que a ira dele se levanta contra essa dureza de coração. Portanto, nós encontramos aqui Jesus com raiva. Agora, era uma raiva justa? Sim. Mas não se enganem sobre isso. Ele estava com raiva. A ira justa de Deus, a raiva do nosso Redentor, não é porque é justa que é pequena, que é pouca. Não pensem que Jesus é uma espécie de cordeirinho do encontro da safra. Que Jesus é aquele mordomo delicadinho, que fica servindo chá para as mulheres inglesas naqueles encontros finos. Jesus é o leão de Judá. Jesus, ele é o Senhor que destruiu Sodoma e Gomorra. É o que fez justiça com o dilúvio no tempo de Noé. Jesus é a encarnação do Sinai. Jesus é o Senhor que passou sobre o Egito, passando o cerol naquele povo, e tomou o seu primeiro nascido e libertou o seu povo. Portanto, cuidado com a dureza do teu coração diante do leão da tribo de Judá. Não queira ver Jesus zangado com a tua dureza de coração. Quando olhamos para essas expressões de Jesus, é preciso entender que Jesus odeia o pecado. Muitas vezes nós ouvimos por aí que Jesus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus também odeia o pecador. A Escritura está cheia disso. Como nós podemos justificar um pensamento de que um pecador impenitente possa ser alguém que esteja recebendo o amor e o favor de Deus? Como nós podemos acreditar, como muitos, que é Jesus que tem que ser o juiz da terra em tempos vindouros, seja tão tolerante com o pecador, na medida em que odeia o pecado? O texto nos chama a atenção para o fato de que a dureza de coração deixa Jesus indignado e condoído. Não se esqueça disso jamais. E finalmente os versos 5 e 6. Os versos 6 diz: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O texto termina falando de quanto estes homens de fato eram obstinados, falando do tamanho da dureza do coração destes homens. Estes homens saíram dali já tramando o caminho para o Calvário, já tramando a morte de Jesus. A via já estava sendo pavimentada, e eles se juntam com uma associação improvável. Os herodianos, ligados a Herodes, um rei meio judeu, que comprou o seu reinado de Roma, eram pessoas que serviam mais a Roma em detrimento do povo judeu. Era gente que não estava nem aí para os judeus. Eles eram a antítese dos fariseus em todos os sentidos. E agora os fariseus estão juntando forças com eles para aprontar com o Senhor Jesus. Por quê? Porque se eles pudessem, certamente eles matavam Jesus ali mesmo. Mas a lei romana os impedia de fazer isso. Se eles assassinassem o Senhor ali, eles seriam condenados à pena capital. E ainda havia uma outra preocupação: eles temiam que aquelas pessoas pudessem fazer alguma coisa contra eles, aqueles que estavam seguindo Jesus. Homens de coração duro, obstinados, e que ao mesmo tempo faziam parte do plano de Deus. Pedro, no seu discurso em Atos 2, fala o seguinte, ele diz: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de inimigos. Estes homens não são uma força contra Jesus. Eles são ao mesmo tempo um instrumento do plano e da vontade de Deus, e em si mesmos um objeto de condenação e da reprovação de Deus. Uma coisa muito séria sobre corações duros é que soberanamente na administração que Deus faz da redenção, corações duros não apenas recebem a justiça de Deus, mas são usados para prejudicar o povo de Deus, para fazer do povo, mesmo com dor, por decepção, mais parecidos com Jesus. Não queira estar desse lado. Não queira estar do lado daqueles que não entendem o dia do Senhor. Não queira estar do lado daqueles que têm corações duros e obstinados contra o ensino de Jesus. Queira estar sim dentre aqueles que entendem quem é Jesus, daqueles que entendem o que Jesus está ensinando aqui, e daqueles que têm na sua vida a gloriosa expressão do deleite das coisas de Deus, gozando e provando da feira da alma, gozando e provando dos benefícios do Evangelho, gozando e provando da delícia que é viver para aquilo que fomos criados. Meus irmãos, nenhum de nós foi criado para coisas tão pequenas quanto ser preguiçoso, para coisas tão pequenas quanto ser amante de corrida de carro, que creio-me, aquilo tudo é forjado. Todo mundo já sabe que o Lewis Hamilton vai ganhar aquele negócio ali. O Campeonato Brasileiro já estava combinado lá na CBF, no FPI, na turma toda lá, que o campeão desse ano, estava combinado. Estas coisas são tão pequenas por aquilo, se comparadas com aquilo que nós temos de tão grandioso, de tão majestoso, que não é apenas um benefício, não são apenas vantagens espirituais, mas o magnífico de todo o universo, o ser mais belo, mais glorioso, mais encantador, mais charmoso, o mais amável, o mais desejável, o mais querido, o mais santo, o mais agradável, o amado das nossas almas, Jesus, Senhor do sábado, Senhor do dia do Senhor, Senhor das nossas almas, das nossas vidas. Que nós possamos entender isso e viver isso, e nos sujeitar a algo tão benéfico. Eu pergunto, você sabe quem é Cristo? Você o conhece de verdade? Você entende a natureza da sua autoridade? Eu digo para você, que se você entende, eu não preciso ficar 3, 4, 5 lições de história dominical ensinando sobre o dia do Senhor. Eu não preciso pegar livros e mais livros escritos sobre o dia do Senhor. Você sabe por quê? Porque o seu coração carrega nele a memória, a gratidão e a esperança no que ele fez. Por que você vem à igreja? Os fariseus mostram sua ignorância do sábado. Ao invés de se reunir para o culto, eles estavam na sinagoga por todas as razões erradas. Por que você vem aqui? Eu tenho certeza que não é porque os pastores são bonitos, porque os bichinhos são feinhos. Né, pastor Carlos? Não é porque a nossa igreja, por mais que o pardal tenha achado gostoso, aprazível, divertido estar abrigado conosco aqui hoje, que aqui seja tão confortável assim, que até para pássaro, né? Eu sei que esse não pode ser o motivo. O motivo de você estar aqui tem que ser uma pessoa. O motivo de você sair da sua casa
todos os domingos, de manhã e de noite, precisa ser Jesus. Que esse seja o motivo pelo qual você suporta estar aqui mesmo com dor. Há uma história, não me lembro de quem, de um pastor que conta que sempre uma senhora muito doente estava em todos os cultos. E ele perguntou para ela: mas minha irmã, como é que você consegue com tanta dor estar aqui para cultuar todos os domingos? Aí ela se virava para o pastor e dizia: pastor, dói aqui e dói lá em casa também. Lá em casa tem a cama, aqui tem Jesus. Entre ela e ele, eu nem pensaria em qual escolher. Não há a menor dúvida de que com Jesus eu iria sempre, independente do tamanho da dor que eu sentisse. Que Deus abençoe a alma de vocês e que vocês possam encontrar no dia do Senhor o Senhor dele, sempre para o benefício das almas de vocês. Feche os olhos e vamos orar.